Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós vimos o apóstolo Paulo que vai por tantos lugares, que funda a comunidade, que vai de um lugar para outro, que se articula, que é inspirado pelo Espírito Santo, ele parte. E nós ouvimos até antes que em sonho ele vê da Macedônia que pede para ele vir para a Macedônia. E Paulo cumpre esse. A peculiaridade dessa comunidade dos filipenses é que ela é fundada pela conversão de uma mulher, Lídia. E isso é um fato importante para a nossa fé. Se lembram que Jesus, no seu tempo, um homem não podia falar com a mulher em público? O testemunho disso, por exemplo, aquele encontro com a samaritana. Jesus, o judeu, fala com a samaritana, ela tem uma reação de rejeição. Como é que você, sendo judeu, vem falar comigo que sou samaritana? Então, Jesus, ele não se atém a essas regras sexistas do seu tempo, a essas regras de separação. E nós vemos assim também nos apóstolos esse testemunho. Então, nós vemos os apóstolos que partem, vão para diversas cidades, chegam ali a Filipos. E ali, em dia de sábado, normalmente o modo de exercer o seu ministério que Paulo usava era aquela de encontrar os judeus daquela cidade. Então no sábado ele ia na sinagoga. Mas então se vê que nessa cidade não tem uma sinagoga. Então ele vai para o local onde encontra algumas mulheres, aonde era o local de lavar roupa, do trabalho, onde se encontrava água, e que elas estavam sentadas, reunidas, parecia que estavam rezando. E ali uma delas, chamada Lídia, uma comerciante, ela se converte. Ela acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Então, depois dessa evangelização, essa mulher é batizada com toda a sua família. Esse é um refrão que acontece muitas vezes nos Atos dos Apóstolos. Já vimos isso em Cornélio, já vimos em outros, agora também uma mulher com toda a sua família. E por que é importante esse detalhe, meus caros? É isso que fundamenta a prática da igreja de batizar crianças. Porque algumas igrejas cristãs batizam somente adultos, dizendo que a pessoa tem que ter discernimento para aceitar. E a igreja nunca aceitou isso porque já nos Atos dos Apóstolos, se alguém é batizado com a sua família, com toda a sua família, se diz, então se deve prever que naquela família também tinha crianças. Mas o batismo é graça de Deus. Então não tem validade, não é se eu entendo o que estou recebendo, mas na graça de Deus que ultrapassa o meu entendimento, porque na verdade, mesmo adulto, nós nunca vamos compreender plenamente a graça do batismo. Existe sempre algo que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Então, é um absurdo no mundo de hoje aquilo que mesmo entre pessoas de fé se consolida, de pensar assim, não, eu vou deixar que meu filho cresça para que ele escolha o seu caminho de fé. Mas, meus caros, tantas outras coisas da nossa vida que são menos importantes, os pais têm que escolher para o filho, porque o filho não tem capacidade de escolha. Então, por que o caminho de fé, que é a coisa mais importante da nossa existência, esse deixamos para que, quando adulto, se quiser, o faça? Então, por isso, o fundamento da nossa fé. Sabe que se a igreja faz alguma coisa, tem um provérbio espanhol que fala que a pessoa é mais sábia pela idade que tem do que pela sua natureza. Se uma igreja de 2000 anos fez isso por 2000 anos de história, alguma coisa tenha. Ao invés de sermos aqueles que estão sempre criticando tudo, seria melhor perguntar o porquê que a igreja fez isso, por que a igreja se comportou assim. Muito bem. Lídia, ela então é batizada, pede o batismo para toda a sua família e ela vai insistir com ele, vai dizer assim, e forçou-nos a aceitar. O autor vai dizer, Lucas, forçou-nos a aceitar de ser hóspede na sua casa. De fato, meses depois que eles vão sair do cárcere, os apóstolos vão voltar para a casa desta Lídia. Então, que essa mulher, sem dúvida, eu penso bem muito nela, como em muitas comunidades nossas, que nós temos mulheres que são líderes e que sem elas nós não poderíamos pensar na obra de evangelização.
Nesse dia chegou a notícia que o Papa Francisco, ele vai no dia 11 instituir de novo na igreja, que é um ministério antigo, o moto próprio já diz isso, do catequista. O que é isso? Constituir o ministério em uma celebração, essa pessoa vai ser, através de um rito, constituídas para uma função específica dentro da igreja. Eu sou muito feliz com isso, porque é reconhecer aquilo que já se tem como prática na igreja. Os catequistas que exercem um ministério que não era constituído pela igreja liturgicamente e que agora se reabre essa possibilidade. E nesse ministério nós sabemos que grande parte das pessoas que se dedicam à catequese são mulheres, e que vocês, mulheres, podem pensar nesta Lídia que os apóstolos falam com ela, traindo aquilo que era uma tradição, se dirigindo publicamente a uma mulher. E a esta mulher eles aceitam de ir na sua casa, e que depois se torna a base para a comunidade dos filipenses. No Evangelho de hoje nós temos aquele tema da oposição ao reino de Deus, que Jesus vai falando para os seus apóstolos, vai preparando-os para esta missão. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então, nós começamos porque estamos chegando ao final do tempo pascal. Muitas vezes vamos escutar Jesus apresentando o Espírito Santo. Pentecostes é a grande conclusão do mistério pascal. O Senhor ressuscitou, vai ao Pai na ascensão, que nós estamos para celebrar, para enviar o seu Espírito. É a coroação do mistério pascal do Senhor. Então esse Espírito vai começar a ser nos apresentado. Ele é chamado por Jesus de defensor, sobretudo, mas também de Espírito da verdade. Então, o Espírito dará testemunho para nós e em nós, mas que Jesus vai dizer também assim: e vós também dareis testemunho. Mas o testemunho que nós podemos dar do Espírito de Deus só acontece em nós se é movido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que age em nós, é o Espírito Santo que nos faz discernir, é o Espírito Santo que nos leva a dar testemunho, a nos inquietar, que não podemos calar e ficar conosco somente para nós aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos. É esta ação do Espírito de Deus em nós. Eu vos disse isso para que a vossa fé não seja abalada. Jesus busca preparar continuamente os seus discípulos para esta relação, para dizer para eles assim: olha, isso vai acontecer. Então Jesus busca preparar os seus discípulos para isso que vai acontecer, para que eles naquele momento não sejam abalados na sua dimensão da fé. A própria fé é um dom do Espírito, mas para que ela seja alimentada e viva em nós, ela precisa desse mesmo Espírito, para que nós possamos viver o nosso compromisso com o grande dom recebido. Então Jesus vai dizer: você vai ser expulso da sinagoga. Isso vai acontecer de fato. O cristianismo vai ser impedido de participar da religião de Israel. Um grande dom para nós, porque assim o cristianismo deixa de ser uma seita judaica para ser a religião aonde o Cristo de fato é o centro. E virá a hora em que aqueles que vos matar julgará que estão prestando culto a Deus. Então isso é a coisa mais perversa. Com Jesus acontece isso. Mas também nós vimos na história dos apóstolos, enviado por cárcere, libertado, mas por fim vão ser martirizados. E cada vez as pessoas vão pensar que estão louvando a Deus, que estão fazendo bem. Me vem em mente sempre Paulo, quanto ele fazia aceitando de fato perseguir, não aceitando, mas empenhado nisso, pensando que estava fazendo o que Deus queria. Discernir a vontade de Deus é uma obra do Espírito de Deus em nós. Senão nós fazemos até o mal, dizendo que estamos fazendo em nome de Deus. Então eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Então Jesus prepara os seus discípulos para a oposição, para a perseguição que fez parte da história dele, vai fazer parte e faz parte de todo aquele que segue o Senhor.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-me o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.